Você conhece o mercado imobiliário? As atuais oportunidades de investimento? Com quem investir? Aonde investir? E como investir com segurança? E para responder esses questionamentos, nós desenvolvemos essa videoaula de como investir no mercado imobiliário para que você, investidor, se potencialize cada vez mais nesse mercado tão promissor que é o mercado imobiliário. Então seja bem-vindo a essa videoaula e faça o melhor uso para que você obtenha os melhores resultados possíveis. Iniciemos então nossa videoaula de estratégia de investimentos em imóveis baseadas no livro Pai Rico, Pai Pobre. Robert Kiyosaki diz: minha base pessoal são os imóveis. Adoro imóveis porque são estáveis e mudam devagar. Mantenho essa base sólida. Na videoaula abordaremos quais são os objetivos que levam uma pessoa a investir em imóveis. Como analisar e encontrar oportunidades. Afinal, o que é a estratégia do Pai Rico, Pai Pobre? Veremos como comprar imóveis com segurança, estudos de caso reais, como encontrar as oportunidades do mercado e como concretizar os objetivos. Somos corretores e investidores Alberto Barroso e Getúlio Souza, também certificados pela Anbima e autores do livro Gestão de Patrimônio Familiar, uma visão multissetorial. O imóvel é a única aplicação em que é possível usufruir o rendimento sem depreciar o montante. Mas como que isso funciona na prática? Quando nós investimos um principal de R$100 mil num imóvel e R$100 mil numa aplicação em banco, ambas possuem rendimentos mensais. Só que a atualização e reajuste anual só o imóvel tem, os investimentos no banco não. Então, após o uso do rendimento, a gente pode imaginar um horizonte de 5, 10, 15 anos, o imóvel, mesmo você usando o rendimento, ele continua se valorizando, porque ele tem a atualização e o reajuste anual. Já o dinheiro aplicado no banco, os R$100 mil, em 10, 15 anos, ele não vai comprar a mesma coisa que compra hoje com R$100 mil, porque houve a perda do valor ao longo do tempo. Essa é uma das principais frases do Robert Kiyosaki. Os pobres e a classe média trabalham pelo dinheiro. Os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Esse vai ser um dos pontos mais abordados na nossa videoaula. Mas quais são os objetivos de investimentos em imóveis? Alguns têm neles uma renda mensal. Outros, uma previdência pessoal, já pensando na aposentadoria. Alguns pensam na revenda, que é o ganho de capital, ou flipagem, como algumas pessoas consideram. Tem a questão da proteção familiar, que é garantir o imóvel para a família, em caso de necessidade faz a venda, a especulação e o colchão de liquidez, que é ter uma quantia numa determinada aplicação, também que caso precise, ela estará lá reservada. Mas como nós usamos o dinheiro no investimento, principalmente em imóveis? Nós escolhemos uma situação e nós planejamos. Dessa forma, nosso risco fica baixo. Pode até parecer, puxa vida, mas existe alguém que não escolhe e não planeja? Sim, existe. E são muitas pessoas. E o que a gente garante é que os melhores resultados eles são obtidos quando existe a escolha e o planejamento eficaz de como utilizar o recurso financeiro. Nisso, nós caímos no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Covey, onde ele coloca duas formas de tomada de decisão de situações importantes na vida. Uma é importante e urgente e a outra é importante e não urgente. É importante investir, mas precisa ser urgente? Você precisa fazer um investimento muito rápido, senão vai ter algum problema logo? O investidor profissional, ele sabe que investir é importante, mas não precisa ser urgente. Então ele prepara, ele planeja, ele conversa com pessoas influentes do mercado na região, pode ser uma questão da padaria, pode ser de uma banca de jornal, um gerente de banco, um corretor de seguros, um corretor de imóveis. Ele vai conversando com as pessoas. Mas por que isso? Por que não ter urgência
no investimento. Porque o problema não é você perder um bom negócio. Bons negócios de fato aparecem e alguns exigem com que a gente tenha uma certa rapidez. E às vezes a gente deixa passar bons negócios, mas outros bons negócios surgirão. Então o problema não é esse. O problema é você sair de um mau negócio. Depois que você assinou um documento, para reverter essa situação, pode ser um desafio muito grande. Então, não tenha pressa, mas tenha sempre um profissional habilitado, capaz de concretizar sua estratégia com competência e ética. O verdadeiro investidor, ele sabe que ele não é o centro do universo e que ele não é o dono de todas as respostas. Ele entende a importância de outros profissionais, como corretor de imóveis, como gerente de banco, escrevente de cartório, corretor de seguros. Ele sabe que ele não é o centro do universo e ele age dessa forma, porque os melhores resultados eles são obtidos com mais planejamento e com uma escolha adequada. Mas como então investir com segurança ou com mínimo de risco? Primeiro, defina o seu objetivo com investimentos. Não vá investir se você não tem um objetivo focado. Você quer renda mensal, ou você quer uma previdência pessoal, você quer um colchão de liquidez para a proteção da sua família? Qual que é o seu objetivo? Depois de definido isso, entenda a prioridade dos espaços que você quer ter. Construa na sua mente o imóvel desejado. Comece a procurar oportunidades, pontos fora da curva. Uma dica muito importante é: não siga a manada. E avalie o máximo de coisas possíveis que você puder. Aqui a gente colocou uma pequena lista, se é imóvel na planta, pronto, conhecer a vizinhança, quais eram os últimos moradores, se o governo tem algum projeto na região, se, enfim, por que os donos estão querendo vender, se estão com pressa, essas coisas. Mas isso aqui é uma pequena amostra. Quando você for verificar um bom investimento, um investimento imóvel, virão surgir várias dúvidas na sua mente. Esclareça todas, porque se essas dúvidas vieram, é porque de fato elas precisam ser esclarecidas. E converse muito na vizinhança, mas muito mesmo. Toca na casa do vizinho, vai verificar com alguém da prefeitura se tem algum projeto para a região, conversa no bar, na padaria e, principalmente, tenha o apoio de um corretor de imóveis alinhado com sua estratégia. O corretor, talvez ele já tenha a maioria das respostas que você procura. Se o imóvel está subvalorizado, se tem algum problema de IPTU, de dívida, se o dono está querendo vender o imóvel rápido porque está querendo sair do Brasil, ou é um caso de separação e precisa dividir os bens. O corretor de imóveis, ele está no olho do furacão. Ele realmente conhece muito do local. Então sempre vale a pena consultá-lo. Mas afinal, qual que é a estratégia vencedora do pai rico, pai pobre? Robert Kiyosaki diz: os ricos compram ativos, os pobres só têm despesas, e a classe média compra passivos pensando que são ativos. Mas como que isso funciona na prática? Essa é a mentalidade do que ele considera como sendo pai pobre, que não tem nenhum tipo de demérito com aquela pessoa que tem melhores ou piores condições financeiras. É mais uma questão de mentalidade do uso do dinheiro. O pai pobre, quando ele recebe uma receita, ele já vai e ele gasta imediatamente, não em alguma coisa que vai trazer mais dinheiro para o bolso dele, mas pelo contrário, para algo que vai tirar dinheiro no bolso dele. No caso aqui, o exemplo é um carro, onde ele coloca o dinheiro no carro e ainda vai ter despesas com combustível, seguro, depreciação, IPVA, manutenção, estacionamento, multas e tantas outras despesas. Ou seja, ele colocou dinheiro em algo que está tirando mais dinheiro dele ainda. Na contabilidade tradicional, nós entendemos que o carro ele seria colocado num ativo.
Mas essa é mais uma forma de representação do Robert Kiyosaki para demonstrar que, nesse caso, ele coloca como passivo tudo aquilo que vai saindo do dinheiro do bolso da pessoa, ao invés de colocar mais receita. Um exemplo prático é quando uma pessoa ela recebe o recurso, ela compra um carro de 40 mil reais, por exemplo, e ela passa a ter despesas mensais, onde anualmente um carro de 40 mil mais ou menos, ele vai ter, contando a depreciação do veículo, uma despesa de R$ 18.950. Então ele não colocou só 40 mil lá, ele está colocando R$ 58.950. Mas então qual que é a mentalidade do pai rico? Ele tem a receita, a mesma receita que o exemplo do pai pobre teve. Só que ao invés de ele comprar algo que vai tirar dinheiro do bolso dele, ele coloca em algo que vai ter retorno. Ou seja, ele compra um ativo. Ele vai comprar um imóvel que vai ter um retorno. Que aí ele vai comprar ações, que vai ter outro retorno. Tesouro direto, que vai ter outro retorno. Fundo de investimento imobiliário. E assim vai virando um ciclo virtuoso, como diz o Robert Kiyosaki. E aí sim, depois, quando você já tiver fazendo o dinheiro trabalhar para você, você compra o carro que você quiser e aí passa a ter as despesas desse veículo como qualquer pessoa tem. Mas essa é a estratégia vencedora do pai rico e pai pobre. Mas vamos verificar, vamos fazer uma comparação entre comprar ou não um carro de 40 mil, que é esse exemplo que a gente trouxe, entre o pai pobre e o pai rico. Um compra passivos achando que está comprando ativos. O outro compra ativos. Ele fez a aplicação do dinheiro. Sem contar a depreciação, e por baixo, um carro colocando o seguro e o IPVA diluído ao longo de 12 meses, ele dá no mínimo R$ 746 por mês. Já o pai rico, que foi o que fez a aplicação, ele está colocando no bolso dele R$ 400 por mês. Um está tirando do bolso 700, o outro está colocando 400 no bolso. Em 5 anos, o pai pobre colocou no carro mais do que o próprio valor do carro, R$ 44.700. Já o pai rico, ele colocou no bolso R$ 24 mil, sem contar juros compostos, só para a explicação ficar mais simples, né? E fazendo um comparativo na própria tabela FIPE, um carro de R$ 40 mil depois de 5 anos, ele passa a valer R$ 22.500. Ou seja, ele não tem mais 40 mil, agora ele tem 22.500. Já aquele que fez a aplicação, ele tem os 40 mil mais o rendimento. Nesse caso, o carro valendo 22.500 e ele já tendo gasto 44 mil com as despesas naturais do veículo, ele está em déficit. Ele está gastando mais do que ele investiu em 22 mil reais nessa questão. Já aquele que colocou o dinheiro numa aplicação, ele tem 64 mil. Ou seja, o anterior nem mais os 40 mil tem. Já estava devendo, né? Gastou mais do que colocou em 22 mil. E já o outro ficou com 64 mil. Essa é a grande diferença entre o pai pobre e o pai rico. E como que a gente verifica, então, trazendo essa questão para o investidor de imóveis? No que o investidor de imóveis mais se interessa? Uma casa reformada, desocupada, sem dívidas, numa ótima região, moderna e com a documentação em ordem? Ou ele vai focar numa casa antiga e feia, com moradores, que precisa de reforma, que tem dívidas, que está numa boa região e que tem a documentação incompleta? Qual você acha que o investidor vai preferir? Sim, ele vai preferir a casa velha e feia. Mas por que isso? Porque existe um pulo do gato, que é saber enxergar oportunidade onde outros enxergam problemas. Isso é uma tecla que já na nossa consultoria a gente bate muito, mas que o Robert Kiyosaki no livro fala bastante também. Enxergar além do que aquilo está aparentando ter. Isso poucas pessoas fazem. Mas entendendo em números agora, por que a casa velha atiça mais a vontade de investimento de
de um investidor imobiliário. A casa nova custa 500 mil, a casa velha 400. Mas essa diferença de 100 mil a gente não vai nem levar em consideração. É mais os números que vêm a seguir. Uma aparência está boa, está muito bonita, e a outra aparência está ruim. Isso é precificado no momento da venda. Só que se a casa está bonita, mantém os 500 mil. Se a casa está feia e ninguém quer, então o preço vai para 320 mil. Uma não tem dívida, a outra tem 50 mil de dívida. Uma não precisa de reforma, a outra precisa de 70 mil reais de reforma. Uma tem moradores e a outra já não tem. A casa nova não tem moradores, a casa antiga tem. Vai precisar retirar esses moradores, o que deve ter uma despesa precificar, de em torno de 15 mil reais. E essa é a questão das pendências. Pendências é como nós chamamos uma dor de cabeça. Podemos classificar dessa forma, de comprar um imóvel e comprar outro, que isso também é precificado, e no caso aqui foi em 50 mil reais. Então, o resultado da compra, uma você não vai conseguir tirar nada, porque ela está absolutamente perfeita. E a outra, você vai pagar 135 mil reais pela casa. Mas o valor com os gastos, que claro, alguém vai ter que pagar a dívida, reforma, tirar os moradores, etc., vai para 270 mil reais. Então, uma 500 mil, a outra 270 mil. Uma você não conseguiu tirar absolutamente nada, e a outra você compra com 32% abaixo do valor do mercado. Ótimo! Mas e se a gente reformar a casa e quiser vendê-la com 35% de lucro? A casa bonita vai custar 675 mil. A casa feia, 364. Só que o preço de mercado é 500 mil da casa bonita. Quem que vai pagar 675 mil se o preço dela é 500? Só que da casa feia, o preço é 400 mil de mercado. E nós estamos vendendo ela por 364.500. Ou seja, ainda abaixo do preço de mercado. Então, a casa antiga pode ser vendida com 35% de lucro e mesmo assim ainda estar abaixo do preço de mercado. Isso nós classificamos como sendo um imóvel com possibilidade de venda rápida, porque está abaixo do preço de mercado. Isso que é enxergar oportunidade onde outros enxergam problemas. Então vamos agora aos estudos de caso. Utilizamos a frase do Thomas Edison: sorte é quando a oportunidade encontra o planejamento. Então aqui nós veremos um estudo de caso mais longo na história e outros menores. Comecemos com a compra de um terreno em 1962 no Morumbi, um bairro que nessa década era considerado louco quem comprava imóvel nessa região. Só que em 1994, esse proprietário ele fez uma permuta por uma cobertura no mesmo local. Em 2011, ele fez uma nova permuta por uma casa no Ibirapuera. Em 2012, fez outra permuta, percebe? É uma flipagem, sai de um investimento e entra em outro, por 2 conjuntos comerciais. E como era uma grande oportunidade, ele comprou um terceiro como investidor numa sociedade de propósito específico. Venda dos conjuntos no lançamento em 2018. Mas como assim estamos falando em 2018 se a gente ainda está em 2017? Sim, um investidor profissional, aquele que faz do investimento uma conduta de vida, uma estratégia de vida, ele tem já a visão futura do que ele vai fazer com o investimento de hoje. E o planejamento dele é, com o dinheiro das vendas, construir 20 casas para venda direta e comprar conjuntos comerciais em São Paulo, com desconto de 30% a 50%, isso em 2019. Agora em números, com valor anterior, sem ser atualizado atualmente, para não ficar muito confuso, o valor do terreno no Morumbi era de R$19 mil em 62. A permuta por uma cobertura foi a 318 mil. Agora, pela casa no Ibirapuera, 560 mil reais.
E pelos conjuntos comerciais, cada conjunto foi trocado por 2 conjuntos nessa casa, que valia 630 mil reais, é para valer 630 mil reais no lançamento. E um terceiro que ele comprou numa sociedade de propósito específico de 320 mil reais. Ou seja, ele comprou um terceiro conjunto como investidor, pagando 320 mil e com a expectativa de venda de 630 mil reais no lançamento. Com essas vendas, ele vai construir 20 casas no interior a 7 milhões e 400 mil o lucro, que é o que ele pretende obter. E com esse recurso, comprar imóveis comerciais em São Paulo com de 30% a 50% de valor abaixo do preço de mercado, que deve gerar um novo patrimônio a partir de 10 milhões e 300 mil. Aqui foi feito a 40%, foi feita uma média. Mas como assim? Imóvel com até 50% de desconto? Isso é mesmo possível? Vamos ver o que o Robert Kiyosaki fala sobre isso. Quanto a imóveis, posso sair a qualquer dia e achar 4 ou 5 bons negócios em potencial, onde uma pessoa comum não encontraria nada. Isso é a questão de saber enxergar oportunidade onde outras pessoas enxergam problema. É a visão que vai além, é a visão do investidor. Mas a gente falou de uma estratégia que dura uma vida, né, de 62, já estamos falando de 1962, terminar em 2020. Mas que tal agora nós conhecermos estratégias mais rápidas? O estudo de caso 2 é a respeito de compra de imóvel na planta, de um apartamento residencial aqui em São Paulo, no bairro da Liberdade. O preço de compra foi R$ 692 mil. O preço de venda é 921 mil num período de 4 anos, ou seja, depois de 4 anos, esse imóvel estava valendo 921 mil. O lucro é de 229 mil até o momento. Só que ele não quer fazer a venda agora. Ele está locando esse imóvel, por enquanto é um preço mais barato, porque tem muita oferta no prédio, de R$ 3.500. Mas qual que é o pulo do gato? Qual que é a sacada desse investidor? É fazer uso dessa lei, a Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, que é a possibilidade de fazer a venda do imóvel e adquirir um novo imóvel residencial no prazo de até 180 dias da venda do imóvel anterior, e dessa forma ele fica isento do ganho de capital. Ou seja, ele não paga imposto. Essa estratégia é possível ser feita uma vez a cada 5 anos e é muito utilizada por investidores na planta, porque ele compra na planta, vai ter de 2 a 3 anos para construir, depois aluga durante um período até maturar o valor do imóvel no preço do mercado. Aí ele vai e faz a venda e ele simplesmente fica isento do ganho de capital. O estudo de caso 3 é a construção de casas no interior de São Paulo. No caso aqui, são lojas. A compra de uma casa velha, que ninguém queria, que já estava super desvalorizada, era de R$ 250 mil. Construiu 5 lojas e teve o dispêndio financeiro de 325 mil. Total pago 575 mil e o valor total de locação das 5 lojas foi de R$ 4.600. Aí nós podemos pensar, puxa vida, gastou 575 mil, ou melhor, investiu 575 mil para ter de retorno R$ 4.600? Isso não é pouco? Não, porque depende da estratégia do investidor. No caso, ele não está querendo auferir lucros, ganho de capital. Pelo contrário, ele está querendo ter uma renda, 2 rendas, 3 rendas, 4 rendas, 5 rendas. Ele quer se proteger contra fatos inesperados no futuro. É a pessoa que quer fazer uma previdência pessoal, só que com imóveis. Porque se ele perde uma renda, ele ainda tem 4. Se ele perde mais uma, ele ainda tem 3. Ou seja, é o investidor que não está preocupado com o lucro, ele está preocupado com a sua segurança. Esse é o foco dele, segurança.
O último estudo de caso, que é o quarto, é o que nós denominamos como sendo uma casa-problema, que também é no interior de São Paulo. Esse caso, ninguém queria comprar esse imóvel porque tinham 5 donos e 4 queriam vender e um não. Quem é, em sã consciência, que vai querer comprar 4/5 de um imóvel? Então o valor da casa era 380 mil. Só que como ninguém queria comprar, eles tiraram 80 mil e estava sendo vendido por 300 mil. Só que tinha uma reforma grande a ser feita, que era de 75 mil reais. Então o preço da venda desse imóvel é de 225 mil com 5 donos. Ou seja, cada cota, cada dono levaria 45 mil reais. O que ninguém queria comprar, porque enxergava que era um problema, o investidor entendeu que isso era uma oportunidade. Então ele foi lá e comprou. A casa foi vendida por 225 mil reais, mas ele não despendeu os últimos 45 mil porque ainda era do outro proprietário. Ele começou a fazer as reformas necessárias. Existiam contas. Existiam outras reformas que não estavam precificadas no preço de venda. Então, já que o outro proprietário é dono de 1/5 do imóvel, ele começou a mandar 1/5 das contas para essa pessoa pagar. Só que a pessoa também não queria pagar. Mas como que ela não quer pagar se ela é proprietária também? Nesse sentido, o proprietário, né, de 1/5, ele achou por bem se desfazer da cota dele, porque ele estava achando que ter 1/5 do imóvel era muita dor de cabeça. Só que agora o investidor não pagou mais 45 mil, ele pagou menos. Se eu não me engano, ele pagou 35 mil reais, porque existiam novas despesas que antes não estavam precificadas. Ou seja, é a capacidade de enxergar além. Ele acabou fazendo um alto negócio, porque ele comprou uma casa muito abaixo do preço de mercado, e no momento onde outros enxergavam que aquilo era um grande problema. Mas e você? Qual que é o seu objetivo? Você quer ter renda mensal, previdência pessoal, quer fazer a revenda, ter a proteção familiar, especulação ou colchão de liquidez? Qual que é a sua estratégia? Imóvel na planta, construção ou imóvel antigo? E que meios você se interessa? Compra à vista, consórcio de imóveis ou financiamento imobiliário? O mais importante é você se conscientizar de quais são seus objetivos e como você quer fazer para atingi-los com um maior número de proteção e de segurança e de, principalmente, rentabilidade. Esperemos que esse vídeo tenha agregado bons valores a você, que você possa ter se conscientizado desse maravilhoso mercado, que é o mercado imobiliário, capaz de oferecer lucros vultuosos àquela pessoa que se interessa e que segue a disciplina na hora de investir. Caso você tenha interesse em adquirir o nosso livro Gestão de Patrimônio Familiar, uma visão multissetorial, é uma excelente oportunidade de entender não só como o mercado imobiliário funciona, como outros mercados também. Ou caso queira entrar em contato diretamente conosco, que é o Souza e o Barroso, por favor, nosso telefone está aí e nós estamos à sua inteira disposição. E nunca se esqueça, sorte é quando a oportunidade encontra o planejamento. Boa sorte na sua jornada como um investidor no mercado imobiliário.